Débora Oliveira, começamos contigo então. De onde é que vai sair esse dinheiro? Que desafio, né, Elisa? Bom, desde o princípio, antes de eu chegar de onde vai sair esse dinheiro, vamos voltar um pouquinho no principal objetivo, né, dessa proposta da reforma do imposto de renda, de aumentar a isenção do imposto de renda, que vem junto com todo o projeto de campanha do próprio presidente Lula, que é fazer justiça tributária. Esse é o ponto crucial, o objetivo principal de toda essa história de ampliar a isenção do imposto de renda para quem ganha R$5.000. De acordo com a lei, é constitucional, se você vai abrir mão, como a Elisa muito bem falou, vai abrir mão de uma arrecadação de um lado, ou seja, portanto, vai tirar a arrecadação, vai diminuir a arrecadação aqui de um lado, eu tenho que ter uma compensação por outro lado. Isso é constitucional. Quando o governo traz esse projeto, qual que é a proposta do governo lá atrás, quando ele apresenta o projeto? Tributar aqueles que ganham mais, os super ricos, porque essas pessoas pagam bem menos impostos do que aqueles que estão na base da pirâmide. Os números mostram isso. Hoje a gente tem uma alíquota, Elisa, eu, você, enfim, né, pobres mortais aqui, entre 7,5% até mais de 20% de imposto de renda. Isso aí vai variar de acordo com o ganho, né, de cada um, mas entre 7,5% até 27,5%. Quem ganha mais de R$50.000 por mês paga uma alíquota média de 2,5%. Por quê? 2,5%. Porque existe, Elisa, espaço na nossa tributação para que essas pessoas consigam não ter a tributação através, por exemplo, de dividendos, através de outras formas para poder conseguir ficar isento do pagamento desse imposto de renda. Então, quando o governo traz essa proposta, é para poder fazer justamente a justiça tributária e a proposta tem esse objetivo e faz, e é preciso. Ninguém aqui está discutindo esse mérito. Esse é um ponto principal dessa história. Agora, como conseguir taxar esses que estão mais lá em cima? Vamos lá, vem aqui para o nosso quadro, que eu vou só relembrar aqui 3 pontos importantes dessa questão, que eu vou atrás de você, hein, querida? O impasse. Eu estou grudada sempre em vocês. O impasse, Elisa, compensação dessa reforma do imposto de renda, que amplia para R$5.000 a isenção total, né? Que é exatamente isso aqui, ó, isenção total para quem ganha até R$5.000 e parcial para quem ganha até R$7.350. Isso aqui que já foi modificado no Congresso. A gente tem para quem ganha até R$7.350, vai ter uma isenção parcial da alíquota. A partir de R$7.350, aí fica valendo aquela alíquota que é entre 7,5% e 27,5%. Acontece que a galera que ganha mais de R$50.000 por mês paga bem menos do que isso, paga em torno de 2,5%, porque vem essas questões de dividendos e tudo mais, né? E é essa brecha que essa reforma deveria trabalhar. Cobrindo, então, isso daqui, ó. Quando a gente amplia a isenção do imposto de renda, Elisa, o cálculo básico que foi feito foi que isso teria um impacto de 25 bilhões nas contas públicas. Taxando esse pessoal que ganha mais de R$50.000, a gente teria essa compensação. Só que aí isso traz uma discussão gigantesca, porque primeiro tem aqueles que dizem que, olha, não é só 25 bilhões de reais o impacto. No mercado a gente tem diversos cálculos que mostram que esse impacto é até maior, de mais de 40 bilhões. Ao mesmo tempo, tem lá a discussão entre os parlamentares de que essa tributação dos mais ricos vai arrecadar e não vai ter a neutralidade da proposta. Vai ter uma finalidade arrecadatória no final, porque além de você fazer a compensação, ainda vai sobrar um dinheiro para o governo, então isso teria uma finalidade arrecadatória. Tem gente que estima então, que ainda vai arrecadar a mais do que apenas a compensação da isenção. E aí é onde entra o lobby pesado, que a gente sabe que existe, para poder não mexer com essa tributação daqueles que ganham mais lá em cima. De quando a gente teve, né, a pauta sendo colocada da isenção do imposto de renda para ir para o Senado, até agora a gente já teve, Elisa, mais de 50, acho que a Carlissa vai poder me ajudar mais nesse número. Foram mais de 50 emendas, né, colocadas. Para ir para o plenário, tiveram mais de 50 emendas colocadas só para poder avaliar para essa votação da isenção do imposto de renda. Em todas essas emendas, a maioria dessas emendas trata justamente de compensar, de alguma forma, essa tributação dos mais ricos. Ou seja, iria bater isso daqui no problema da compensação. Sem essa compensação, Elisa, a reforma do imposto de renda, a reforma para a ampliação
da isenção para quem ganha até 5 mil reais fique inviabilizada. Porque o governo já vem no limiar muito tênue em relação às contas públicas. Então, tem que ter uma compensação. Se não for dessa forma, qual que seria a forma? Essa é a grande discussão e isso é que deve ter um debate gigantesco aqui ao longo do dia. Por fim, Elisa, é importante lembrar disso daqui, que é o mais importante de tudo isso. A gente está falando de benefício para 16 milhões de brasileiros. 16 milhões de brasileiros. Para taxar os mais ricos, a gente está falando de um grupo aí de cerca de 140 mil pessoas. Que diferença, Débora. Então, assim, acho que são números importantes e que vale a pena a consciência. É claro que se a gente para poder pensar do lado popular dessa proposta, nenhum parlamentar, nenhum deputado, nenhum senador quer ficar contra uma proposta que isenta de imposto de renda boa parte da sua base ali votante, né? Esse é um ponto também crucial. Mas, ao mesmo tempo, existe ali aquele grupo que tem uma interferência importante no discurso e no diálogo ali dentro do Congresso, que tem pesado bastante quando a gente está falando de aumentar a taxação. Até porque os parlamentares entram nesse grupo dos que ganham um pouco mais, né?